Fala pessoal, bom dia! Eu quero já agradecer de forma especial a Adriane Bramante, que me cedeu aí esse conteúdo que vocês vão assistir a partir de agora, referente a mudanças, certo? Em direitos das pessoas que estão buscando aí os seus direitos previdenciários em fase recursal, certo? São informações importantíssimas e é uma honra ter aqui um vídeo da Adriane Bramante, que ela é presidente do IBDP, certo? Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários. Eu tenho aqui uma grande admiração por essa pessoa, né? Eu admiro muito o seu trabalho, a sua forma, né, de agir, de estar falando em sites, dando a sua opinião, passando o seu conhecimento diante dos direitos previdenciários, certo? Mas o objetivo de compartilhar o conteúdo dela é o seguinte: houve uma atualização, certo, no Conselho de Recurso da Previdência Social sobre a portaria, né, de número 1156, que vai estar na descrição para que vocês leiam, no artigo 21, certo? Para que vocês possam entender o que ela está dizendo, tá bom? Então vamos lá. Quando houver apresentação de novos elementos no recurso, no caso, novas documentações, certo? Os efeitos financeiros deverão observar a data da sua apresentação. Parágrafo 1. Na hipótese prevista no caput, a análise deverá ponderar a caracterização dos novos elementos, conforme o disposto nos artigos 10 e 11 do livro 8, revisão aprovada pela Portaria de IRBEM, com a Portaria 997, publicada no dia 28 de março de 2022, certo? Parágrafo 2. Caso o INSS não concorde com o entendimento do Conselho de Recurso quanto à fixação da DR e caiba recurso especial ou incidente processual, deverá o INSS devolver o processo ao CRPS para prolotar nova manifestação e decisão. Parágrafo 3. Na hipótese dos novos elementos serem utilizados na fundamentação do acordo com os elementos de convicção e não existir manifestação do órgão julgador determinando a manutenção da DR original, o INSS deve fazer reafirmação da DR diante do ofício por força do inciso 6 e 7 do parágrafo 6 e 7 do artigo 176 e do parágrafo 4 do artigo 347 de todos do RPS, que é os direitos, né, referido ao INSS, certo? Parágrafo 4. Em se tratando de recurso de decisão indeferitória, caberá a fixação da DR na data da apresentação do novo elemento, o que vocês têm que ter cuidado com isso. O que poderá ocorrer, né, a qualquer fase do processo, antes da decisão de última definição da instância. Parágrafo 5º. O disposto do caput se aplica imediatamente, inclusive os processos pendentes na forma do artigo 381 do RPS. Então, o que acontece? Se vocês não enviar as informações corretas, né, do artigo 10 e 11 da Portaria 997, o INSS pode decidir os direitos financeiros a partir da data, né, dos novos elementos enviados ao Conselho de Recurso e não ao período da entrada do requerimento.
que já estava no INSS quando o processo foi indeferido, certo? Então, o máximo de atenção com isso, tá bom? No artigo 22, salvo disposto em contrário do acordo, se houver autorização do interessado no requerimento, será verificada a implementação dos requisitos para mais de uma aposentadoria na data do cumprimento do acordo, caso em que caberá a reafirmação da DR para a data da implementação do benefício mais vantajoso, certo? Mas vamos entender um pouco aqui, né, com Adriane Bramante, certo? E após ela, vou explicar mais um pouco o que significa a portaria 997, no artigo 10 e 11. Vocês. Olá pessoal, tô aqui para falar com vocês hoje sobre a portaria 1156 de 2023, que altera a portaria de IRBEM 996 de 2022. Trago para vocês o artigo 21 quanto à reafirmação da DER e os efeitos financeiros. Se por acaso o seu documento foi juntado, um documento novo, foi juntado no recurso, esse documento novo, se ele serviu para a convicção do conselheiro daquele julgamento, da forma como ele foi decidido, se a junta ou a Câmara de Julgamento não fixar no acórdão que será mantida a DER, o INSS de ofício alterará a DER, os efeitos financeiros, para a data da juntada desse documento. Então prestem atenção, leiam os artigos 10 e 11 da portaria 997 de 2022, que traz o conceito de novos elementos. A gente precisa fazer essa diferenciação de que não são novos elementos, tudo aquilo que o INSS já tinha ciência e não oportunizou ao segurado o direito de apresentar novas provas. Esses artigos precisam ser colocados nos processos de vocês para que seja respeitada a DER e seus efeitos financeiros. Tá bom, pessoal? Fica aqui a dica de hoje. Um abraço para vocês. Portaria, como vocês estão vendo aqui, 997, publicado no dia 28 de março de 2022, junto com mais 9 portarias e a Instrução Normativa 128, certo? Bom, olha só, no artigo 10 e 11 traz as informações muito importantes, né, que a Adriane Bramante está falando. Novos elementos. Artigo 10. O pedido de benefício poderá ser incluído com a apresentação de novos elementos assim entendidos. Inciso 1. Fato do qual o INSS não tinha ciência ou declarado inexistente pelo segurado até a decisão que motivou o pedido de revisão. Inciso 2. Fato não comprovado após oportunizado o prazo para tal, mediante a carta de exigência, sem cumprimento pelo requerente até a decisão do INSS. Parágrafo 3. As marcas de pendência em vínculos ou remunerações inexistentes na análise inicial da concessão de benefício. Inciso 4. Outros elementos não presentes na análise inicial que possam interferir no conhecimento do direito ou das suas características. Artigo 11. Não se considera novos elementos. Inciso 1. Os documentos apresentados para provar fato do qual o INSS já tinha ciência. Então, se o INSS já sabia, por conta do requerimento, né, que motivou o indeferimento, se apresentar essas documentações referente ao que o INSS já sabia, então o INSS não tem que mudar a data da DR, porque o INSS já conhecia, é apenas novo documento, novo complemento, mas o INSS já tinha conhecimento do ato, certo? Inclusive através do CNIS, e não oportunizou, não reconheceu no momento da primeira análise, certo? Por meio de carta de exigência,
ao segurado o prazo para comprovação no ato da concessão, tais como: a. dados extemporâneos ou vínculos sem data de decisão. B. vínculos sem salário de contribuição. C. período de atividade rural pendente de comprovação no CNIS. D. período de atividade especial informados pela empresa através do GFIP. Inciso 2. A decisão judicial de matéria previdenciária, na qual o INSS é parte, quando baseada em documentação apresentada no processo administrativo. Parágrafo 1. Caso fique constatado que a decisão judicial se baseou em documentação não presente no processo administrativo, fica caracterizado a apresentação de novos elementos. Então, novos elementos significa que são informações que não estão no requerimento, certo? Parágrafo 2. Nos casos de benefícios elegíveis para concessão automática que venha a ser concedidos automaticamente pelo sistema ou posteriormente pelo servidor, sem solicitação de exigência ao segurado, documentos apresentados em eventual pedido de revisão não serão considerados novos elementos, observando o disposto do inciso do artigo 10, referente à data da DR, certo? Que é a data do requerimento, certo? Data da entrada do requerimento, tá bom? No artigo 12, não cabe reafirmação da DR nos pedidos de revisão, considerando-se que trata-se de procedimento exclusivo da concessão reservados aos incisos 1 e 5, certo? Então, há um problema que pode reduzir o valor do seu benefício, principalmente os atrasados, com a mudança desta DR, tá bom? Então, se você prestou atenção, volte o vídeo, assista novamente o que diz Adriane Bramante. E quero agradecer mais uma vez os créditos aqui, né, Adriane Bramante. Está na descrição o link das suas redes sociais para que você possa ter acesso e conferir todas as informações publicadas por ela, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e sucesso, Adriane. Que Deus te proteja imensamente. Te admiro muito, Verusa Figueiredo, aqui do canal VF News. Obrigada.